Gente Servindo Gente é a série da Visão Mundial que a gente conta e apresenta as pessoas que fazem a Visão Mundial acontecer. E hoje a gente está aqui com o Avelino, que eu conheço há muito tempo já, e já começo, Avelino, dizendo para você que você vai ter que contar duas histórias. Eu vou falar da história que você vai ter que contar, mas começar a contar que você foi e voltou várias vezes para a Visão Mundial e agora tá aqui na Visão Mundial de novo. O cara não larga a Visão Mundial, então eu já começo desse jeito, dizendo o seguinte: quem é o Avelino, o que ele faz? E acho que, Avelino, você é uma das grandes expressões uma dos grandes exemplos dessa expressão, gente servindo gente, né? Ou seja, é uma pessoa que, com o seu trabalho, garante que a gente chegue com mais pessoas. Então, bem-vindo, Avelino. Então, quem é o Avelino? Conta seu caos aí de sair e voltou. E o que você faz na Visão Mundial? Vamos lá, Thiago, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Então, meu nome é Avelino, trabalho aqui na Visão Mundial já tem mais ou menos uns 7 meses, mas de fato já fui, já voltei, tive a felicidade de ir, assim como tive a felicidade de voltar. Eu acho que esse processo da minha saída da Visão Mundial, ela foi muito necessária e muito importante para o meu amadurecimento profissional. Fico muito contente porque desde o começo eu sempre tive todo o apoio da Visão Mundial. Então, comecei aqui como assessor, depois fui como gerente interino, depois voltei a ser coordenador, aí depois fui ser head de grants e de parcerias. Enfim, foi justamente quando teve essa pausa, saí, trabalhei em outras organizações, tive meu amadurecimento e tive a felicidade de voltar. Então, e hoje estou atualmente como gerente de GAN e de parcerias aqui dentro da Visão Mundial. Então, esse sou eu, uma pessoa tranquila, simples. E, Avelino, você falou que foi e voltou. No total, quanto foi? Porque 7 meses, assim, né? Mas na primeira vez você ficou... Na primeira vez eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos, fiquei 2 anos fora. Mas parece que esses 2 anos que você ficou também parece a 4, né? Porque você chegou na pandemia, não foi? Eu cheguei no finalzinho da pandemia, No final em novembro de 2020. Cheguei em novembro de 2020, finalzinho de, enfim, onde estava ainda iniciando o processo de lockdown, ainda não sabia muito, mas sim. Final de 2020. Exato. E você chegou, eu ainda era diretor de marketing, né? Você foi meu primeiro diretor. Diretor com marketing, exatamente. Verdade. Tinha uma outra pessoa que ela era minha gerente, Isso. que ficou um mês, foi muito engraçado isso. Cheguei, tive meu onboarding, enfim, em uma semana. Na outra semana, Ela chegou pra mim: Avelino, senta aí. Exato. Preciso te contar uma coisa, tô de saída, enfim. E aí veio a entrada do discurso. Eu gosto de dizer assim, eu até acho que fico mais à vontade falando com você, porque como a gente já trabalhou junto, né, e já tem uma relação próxima, eu sempre digo que o melhor jeito de chegar na Visão Mundial é desse jeito, né? Ou seja, a Visão Mundial é uma organização cheia de coisa, né, cheia de atenção, cheia de processo, e no final do dia, o melhor jeito de você chegar na Visão Mundial, chegar e chegar, né? Nesse negócio de ter onboarding e tal, geralmente eu digo isso. Não estou dizendo que a Visão Mundial não faz isso, mas a Visão Mundial, o que eu percebo é que as pessoas que caem na Visão Mundial e caem já no meio de uma emergência na operação, enquanto elas vão aprendendo o que é a Visão Mundial, na teoria, porque a gente tem um cursinho lá e tal, as reuniões, já cai no dia a dia da operação, né, cara? Então, assim, isso acho que é algo incrível. E é legal essa sua história, porque você chega como assessor, depois vira coordenador, depois vira gerente interino, depois vira head e agora volta como gerente de uma área, da área da qual você entrou como assessor, né? Exatamente. Mas antes da gente falar sobre o seu trabalho, eu queria que você contasse um pouco, quando eu te conheci, sua filha tava com quantos? Acho que 1 ou 2 anos? Tava com 2 anos. 2 anos. Exato. Eu lembro. Exatamente, tava com 2 anos. Você foi uma das primeiras pessoas da minha equipe que eu fazia reunião que a criança aparecia direto. Não tinha como. Não tinha como, né? Até hoje, na verdade. E aí eu posso até... eu tenho até uma história pra contar, já contei. Posso contar também? Claro, você pode contar aqui. Você aí, que tem que falar. Você aqui, falando da interferência, isso é muito engraçado. Pandemia, todo mundo lá, lockdown. Aí a gente estava conversando com um diretor na época do Instituto Cacau Show. Estávamos conversando justamente para poder ter a doação que todo ano a gente recebe, as doações dos ovos de Páscoa, que a gente faz essa destinação. Onde eu tive que parar, estava só eu e ela, eu tive que parar a reunião e pedir, 1000 desculpas, mas eu preciso parar porque minha filha acabou de fazer xixi e cocô no chão. Aí eu tive que parar e ele disse: não, tudo bem, a sorte que
tinha uma outra pessoa da equipe comigo, eu falei, ó, segue aí, vou aqui arrumar para depois voltar. Mas até hoje, nas reuniões, quando ela tá em casa, a gente faz o home office, ela aparece. A Meli tem quase a mesma idade da Valentina. Que Quantos anos a ela Valentina, a Valen tem 5 anos. A Meli tem 6. Tem 6, exatamente. É. Acho que a Valen Quase a mesma idade. quase a mesma idade. Verdade. E foi isso daí, era muito legal, porque a gente chegou, né, no começo da pandemia, o pessoal falou assim, as crianças falavam, desculpa. Até uma hora que a gente falou, desculpa não, né, cara, não tem que pedir desculpa. A gente trabalha numa organização de crianças, Exato. a gente tem que lidar com isso. Mas, Avelino, uma outra coisa que eu queria também que você pudesse falar um pouco mais de você, é falar um pouco sobre por que você escolheu trabalhar numa organização social, né? Porque a sua função é hoje ser gerente de captação de recursos com empresas, governos e filantropia, né? Fundações, que a gente chama de grants, mas fica mais fácil para todo mundo ouvir. Por que você optou, ao invés de fazer isso no mercado corporativo, você decidiu fazer isso dentro de uma organização ou dentro do setor social, como a gente diz? Assim, TC é a maneira carinhosa que eu chamo o Thiago, Sim, gente. sim. Então, assim, TC é Thiago Cruciti. Tinham 6 Thiagos na visão mundial, numa época. Aí a gente achou, a gente organizou. Exato. TC, o outro era o Machado e tal, não sei o quê. Então... TC, é o seguinte, eu sempre gosto de dizer isso, que tem algumas decisões que a gente toma pra gente e tem algumas decisões que a vida escolhe pra gente. E que bom que essa foi uma decisão que a vida tomou para mim e eu fiquei muito feliz de ter seguido nela. A minha entrada no terceiro setor é muito engraçado, porque eu entrei para toda a minha experiência profissional é no terceiro setor. Sim. Enfim, tive algumas pequenas, interações com o setor corporativo, mas nunca saí do terceiro setor. E aí o engraçado foi que quando eu fui me candidatar para uma vaga de estágio, me lembro muito bem, eu pensava que era uma outra empresa. Eu fui para a entrevista, crente que era uma empresa e na hora era outro nome. Não vou dizer nomes aqui, né? Tá. Mas era um outro nome. E quando eu cheguei, eu falei, nossa senhora, eu tô na empresa errada. Não é aqui. E de fato, não é aqui. Olhei o papelzinho que a gente recebia do CIE, né? O Centro Integrado de Empresa e Escola. Falei, não, é aqui mesmo. Aí eu tive a sorte da recepcionista que estava lá sentada. Eu falei, mas vem cá, como que é trabalhar aqui? Você gosta de trabalhar aqui? Fiz essa pergunta assim. Ela falou, não, eu gosto. E me explicou toda a história da organização, com o que eles fazem, enfim. E aí eu peguei muito desse insumo do que ela me trouxe justamente para poder fazer essa entrevista. E eu tive a felicidade de ficar naquela vaga de estágio, enfim. E aí começa a minha vida no terceiro setor. Quando começa a minha vida no terceiro setor, eu entendo o que é ser terceiro setor. O que é ajudar as outras pessoas, o que é você estar se doando, você estar trabalhando realmente por uma causa. E aí, nesse momento que eu descubro o que é ser terceiro setor, eu falo, eu não saio mais daqui. Mas você mas quando você estava estudando, quando estava procurando estágio, não era a sua opção? Não, nunca nem pensava. Aconteceu, Eu nem sabia o que era terceiro setor. Sendo bastante sério, se você me perguntasse o que era terceiro setor, eu nem sabia o que era terceiro setor. Caramba. Porque isso é engraçado. Eu sou formado em administração, a gente nunca teve nenhuma cadeira, que a gente chamava na época cadeira, falando alguma coisa do terceiro setor. Sim. Nada falando sobre questão de sustentabilidade. Naquela época não tinha nada direcionado para isso, então a gente não sabia. E aí foi muito engraçado, porque é isso. A partir do momento que eu conheci e descobri o que é, eu falei, beleza, é esse o meu chamado, é esse que eu tenho que fazer e não sair mais daqui. E isso é uma coisa legal de falar, porque assim, eu acho que quando a gente tem essa clareza desse chamado, fazer o que a gente faz fica diferente, né? Assim, acho que... E uma coisa que eu queria perguntar, lembrar, foi sua esposa que trabalhava numa outra organização também, não Também. foi? E você, seu sotaque, você é de onde? Eu sou maranhense. É isso. Sou maranhense, sou de Eu São nem ia Luís do deixar Maranhão. passar. É importante, porque no Gente Servindo Gente, a gente tava mostrando, já veio gente de Manaus, já veio gente de Minas, ou seja, a visão mundial é uma tapeçaria, né? Do Brasil, né, cara? E isso é bom, velho. Isso é muito bom. É bom você pegar toda essa diversidade, todos, enfim, o que pensa um, o que pensa outro e juntar nessa salada de fruta. Isso é bom demais. Isso é legal e assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro dentro da visão mundial, que é uma organização com uma identidade muito clara, né? Somos uma organização focada na criança, que tem como objetivo a vida plena, cristã,
mas ao mesmo tempo uma organização que consegue promover e administrar uma diversidade, né? Porque às vezes a gente quer promover, mas não dá conta, né? Sim. E a Visão Mundial dá conta. Então, uma diversidade de lugares do Brasil, diversidade de gênero, diversidade de ideias, de ideologias e tal, enfim, de visões de mundo. Sim. Antes da gente ir para a história que eu quero que você conte, que ela é muito boa, que foi recente, inclusive, cara, você voltou a correr, né? Sim. E eu digo que o Avelino é o cara que, na minha condição atual, hoje, no dia que nós estamos gravando essa conversa, eu estou de muleta, não consigo andar e ele ficou me sacaneando, porque eu fiquei sacaneando ele, na verdade, no final do ano passado, que ele começou a correr e falou assim, você tem que me alcançar. Aí o cara quebrou o fêmur, que no caso sou eu, e ele tá continuando a correr. Como é que foi isso assim do esporte, cara? Por que você optou em voltar a correr? E o quanto você aprendeu a ter prazer aí nesse processo? E o quanto foi importante isso no seu trabalho na Visão Mundial, assim? Muito bom. Acho que não só a corrida, como a prática do esporte também. Não vou dizer aqui que eu faço crossfit, porque senão vai começar os preconceitos exato. Enfim. Não é bom, tô brincando. Nada contra. Mas eu comecei a correr, a fazer cross, já tem mais ou menos uns 2 anos atrás. E foi muito num período que eu estava em princípio de depressão. E aí foi o que me ajudou bastante, assim, na questão da minha saúde mental. E aí eu sou muito grato pela prática do esporte, porque, enfim, não foi o tudo, mas foi o que me ajudou a sair justamente desse processo. E aí eu levo muito isso para minha vida. Tanto é que é um ponto que eu priorizo na minha agenda, é como se fosse uma reunião de trabalho. Então essa é a hora do dia que eu dedico para mim. E essa dedicação eu faço através justamente desse esporte, seja correndo, seja praticando crossfit, enfim. E o que eu posso trazer para a questão do trabalho, do meu dia a dia, é que, enfim, ajuda na minha questão da saúde mental, ajuda na questão de ter um ambiente leve, e isso é uma coisa que eu tenho que dizer aqui na Visão Mundial. Um dos pontos que faz eu gostar de trabalhar aqui é ter esse ambiente leve. E faz com que eu possa justamente, enfim, ter uma certa disciplina, enfim, tentar trazer, não só para mim, mas para minha equipe também, certos caminhos que a gente pode justamente direcionar, enfim, o nosso trabalho, enfim. O nosso foco, que a gente quer queira ou quer não, que trabalha com captação. Nós temos a nossa meta, no final do mês você vai estar me cobrando em relação a essa meta. Enfim, então acho que quer queira ou quer não, isso nos ajuda bastante. Muito mais pensando na questão do mental, da saúde mental, do que qualquer outra coisa. Avelino, você falou da depressão. Cara, conectando um pouco isso com a história que você vai contar, eu acho que isso é um ponto importante da gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que a ideia desse projeto, dessa série, desse programa, é que as pessoas conheçam quem faz a Visão Mundial acontecer e compreendam um pouco como a Visão Mundial funciona. Porque às vezes as pessoas falam assim, a Visão Mundial é uma organização grande, não precisa de nada. Cara, a gente precisa de muita coisa. Ou às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, é uma organização burocrática. Pô, a gente é muito rápido em algumas coisas. Às vezes trabalhar na Visão Mundial comparado com outras ONGs é mais fácil, porque vocês são grandes. Então assim, tem várias perspectivas. Mas uma perspectiva que não muda cara, é impressionante como a gente se desgasta emocionalmente e mentalmente. No começo do ano de 2023, cara, foi pra mim um ano muito pancada também, assim, que eu vivi na Visão Mundial uma coisa que eu negligenciei muito. E eu acho que eu eu sempre estive no esporte, durante, sei lá, desde 2018. Em 2018 eu treinei pro Ironman, estive lá, não consegui, porque a Valen nasceu e tal. Parei e aí voltei no começo do ano de 2024. Mas em 2023, cara, eu fui visitar a gente tava atuando na emergência Yanomami. Sim. Cara, aquilo pra mim foi uma loucura. Aí eu já tava, aquilo me impactou muito, de ter visto muitas crianças em uma situação de vulnerabilidade, aquilo mexeu comigo, assim, profundamente. E a gente, depois, logo em seguida, a gente atuou na emergência São Sebastião, que foi tipo um lugar que é onde eu é um lugar que eu tiro férias, eu vou com a Valentina todo ano,
É um lugar que me traz muita paz, me conecta ali com muita coisa, que tem uma história. Tô dizendo isso porque, cara, eu caí numa depressão silenciosa, que depois eu fui compreender que era uma possível depressão e tal, e que o esporte acho que nos ajuda. E isso tem a ver... Por que eu tô contando essa história? Porque trabalhar na visão mundial, mesmo num setor que é, por exemplo, sei lá, captar recurso, né? É a mesma lógica, a mesma dinâmica de você vender um produto, né? Tem meta, tem processo, tem objetivo, tem etc. Mas aí você lida com certas situações bastante interessantes. E eu queria que você contasse a história que a gente recebeu a fundação, né? Uma fundação francesa, o presidente de uma fundação francesa que é parceiro nosso, na verdade, possível parceiro na França, que na verdade virou um parceiro da Visão Mundial Brasil, primeiro antes da França. Mas que você teve também uma situação, né? Tipo, Sim. Visita de campo, você ir lá e de repente, enfim, tudo muda. Tudo muda, exatamente. E aí termina de um jeito... Enfim, conta essa história aí que é muito boa. Melhor né? do que planejamos. Exato, E de fato, assim, se você não E você tinha chegado também o quê? há pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. Como você já era da casa, a gente já conhecia, a gente falou, vamos colocar o Avelino nessa história. Ainda bem que foi você. Mas, enfim, conta aí onde foi. E com o membro do conselho. E com o membro do Conselho da Visão Mundial. Assim, um membro do Conselho da Visão Mundial, o presidente da fundação, uma das fundações mais ricas e importantes da França. Aí a mulher, né? Que era a secretária dele. E a chefe... Mais uma representante daqui, do Brasil. Da empresa ou da fundação? Da empresa. Da empresa. Enfim, conta essa história aí, que essa história é boa, velho. Então, tudo começou com um convite dizendo, Avelino, precisamos de você lá no Rio de Janeiro, porque vamos receber justamente um potencial financiador que vem para cá, eles querem conhecer muito bem assim como é que funciona os projetos da Visão Mundial aqui no Rio de Janeiro, enfim, gostaríamos do seu apoio. Claro, vamos junto. Juntamos aqui a nossa equipe, fomos junto com um membro do conselho. E o avião. Pegamos uma indicação de hotel. Tudo começa. Pegamos uma indicação de hotel de um funcionário aqui. Exato. Não vou dizer nomes, mas a pessoa sabe quem é. O hotel lá é bom, tranquilo, beleza. Quando a gente chegou no hotel, eu falo, gente, é aqui. Era no meio da Lapa, onde tinha cercado, eu acho que uns 20 bares cantando, e tinha gente de tudo quanto é jeito, falando, cantando, qualquer tipo de música, funk pesadão, de sertanejo, enfim. E mentira nenhuma, a primeira coisa que eu pensei, nossa, o nosso o membro do conselho. Exato. Que a gente desenrola, Exato. O membro do conselho tá aqui. A parte boa de ser funcionário é que funcionário tem que fazer o que aconteceu, a gente cara. Desenrola. Agora, o cara do conselho é voluntário, não ganha nada tá lá. E já foi lá, então. Enfim, tudo começa aí. Isso resolvido, beleza. No dia seguinte, todo mundo se resolve. Vamos, enfim, tomamos café da manhã. Vamos pegar o carro para poder ir direcionar na sede do parceiro. Antes de sair da sede do parceiro, eu recebo uma ligação. Avelino, então, aquilo que a gente tinha planejado para acontecer aqui, infelizmente a gente não vai mais conseguir fazer, porque a pessoa responsável pela área como um todo não quer a entrada de vocês aqui. Eu falei, nossa senhora, mas por quê? Ele não disse muito detalhes, mas como ele não vai estar aqui, enfim. Entrei em contato com ela, falei, a gente não tem para onde ir. A gente pode chegar aí para conversar com você e aí a gente vê qual que seria a melhor situação? Isso com todo mundo em loco. Quer dizer, todo mundo pronto para ir. Todo mundo pronto para ir, ponto de encontro. Mas chegou para mim. E, tipo assim, mantive. Sim. Para poder Boa. não escalonar nem nada e tentar resolver, buscar uma solução. Fomos chegando, olha... buscamos os visitantes, fazemos o briefing de segurança, o briefing de salvaguarda, que é uma coisa que a gente faz em todas as visitas, a gente não abre mão. E aí, nesse momento, o meu companheiro de viagem fala, olha, tudo resolvido. Beleza, então está tudo resolvido. Ufa, beleza. Tô despreocupado, tô feliz, vou seguir caminho. Chegando lá onde? Qual era? Na sede do... Mas qual bairro que era do Rio de Janeiro? Qual era o complexo? É o complexo do Lins. Lins, exato. É o complexo do Lins. Sim. Chegando lá, era na base do complexo do Lins. Chegando lá,
A pessoa nos recebe, ó, você pode entrar. Quando a gente senta, ela começa a falar. A sorte com os visitantes, eles não falam português. Olha, gente, infelizmente a gente vai ter que sair daqui porque a pessoa responsável não quer a presença de vocês e gostaríamos que vocês fossem gentilmente convidados a se retirar. Na lata. Aí eu falei... Isso todo mundo lá falando? Todo mundo. Só que ninguém ouviu, ninguém traduziu para os gringos. Aí eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, existe uma outra opção? Eu falei, existe, vamos subir o complexo do Lins, você vai estar comigo, então tá assegurado. Vamos subir o complexo do Lins e a gente consegue mostrar as atividades da ação em loco. Beleza, em vez de dizer que a gente estava sendo expulso, você já falou. Eu só falei, olha gente, parte da agenda foi só uma parte introdutória. Só que aí o briefing de segurança era claro dizendo, não suba, né? Não vá até o complexo do Lins. Como presidente de uma fundação bilionária, né? Enfim, olha, fizemos a parte introdutória, conhecemos todo mundo, agora nós estamos sendo convidados a olhar a atividade em loco lá dentro do complexo do Lins. E aí assim, todo mundo ficou animado, ficou feliz. Então vamos. E acabou que a gente subiu o complexo do Lins, mesmo sendo um complexo, a gente foi muito bem recebido pela pessoa que estava lá. E fizemos toda uma visita na estrutura do parceiro. E foi uma estrutura muito legal, a gente teve a oportunidade de visitar realmente as pessoas que moram lá, de entender um pouco como que era a situação das próprias crianças que viviam lá, que é justamente o nosso foco. Enfim, no final foi uma reunião tão legal e tão orgânica, Sim. que a gente só teve feedback positivo, Sim. Tanto dos visitantes que foram com a gente, eles ficaram realmente muito maravilhados. Sim. E isso foi tão bom que acabou virando, enfim, projetos futuros, enfim, parcerias que já se viraram, já concretizaram e a gente conseguiu implementar, enfim, em outras áreas. Mas foi uma história muito bacana que precisou de muito jogo de cintura e foi minha primeira experiência onde realmente eu fui expulso de um determinado local. Sim, e eu acho que, Avelino, é legal a gente falar um pouco sobre isso, que assim, olhando de fora a pessoa fala assim, não foi tão bem organizado, não foi... Cara, é que assim, quando a gente está falando no setor social, quando a gente está falando que a gente tem que equilibrar vários parceiros e várias pessoas, cara, tem muita coisa que pode sair. Tem muita variável. Tem muita variável, né? Exato. E aí, trabalhar na visão mundial, trabalhar nessa área sobretudo, é a capacidade de você ir fazendo esses ajustes e aí concatenando e alinhando essas coisas claro, todas. E assim, total de acordo. Só para ter uma ideia, a gente passou um mês organizando essa visita. Exato. Porque é logística daqui para Rio de Janeiro, Sim. é a logística receber um gringo, do Rio de Janeiro, receber o gringo, fazer no a complexo do salvaguarda. Lins. Então, só para vocês entenderem, assim, só no fato de a gente ir para o Rio de Janeiro, a gente já faz um briefing específico para aquela área. Então, não é um documento padrão que a gente tem e já implementa. Então, tem todo um cuidado anterior que a gente tem para poder justamente, enfim, porque a gente se importa com o visitante. Claro. Eles estão lá, é o tempo deles, enfim, então eles têm que estar justamente garantir a segurança deles e a nossa daqui também. E assim, Avelino, a gente vai encerrar a conversa porque a gente tem, tipo, várias histórias para contar, mas uma das coisas que eu mais admiro e respeito, acho que na visão mundial, é essa capacidade de escuta. E talvez as pessoas vão ouvir, né, o membro do conselho falou assim, foi sorte, e aí depois, né, ele conheceu que a mulher que recebeu a gente, a mulher que, na verdade, da comunidade, que nos levou, conhece a visão mundial há 30 anos, ou seja, a visão mundial, essa é a diferença, acho que dessas organizações mais novas, de novo, cada organização tem seu propósito, tem seu, mas essa é o lance, a visão mundial ter 50 anos, e aí a gente chegar num lugar que a pessoa conhece a gente há 30 anos, né, faz a gente também ter segurança no improviso, né? Exato. E a gente tem um respeito muito grande, viu? Assim, e isso é bom você ter trazido. Essa pessoa, ela respeita muito o trabalho da Visão Mundial. E ela é muito grata pela parceria que a gente tem com eles. Sim. Porque foi graças a essa parceria, principalmente na época da pandemia, que eles conseguiram garantir o sustento da comunidade, de muitos membros da comunidade lá, quando a gente fez a doação das cestas básicas. Sim. Eu acho que a Visão Mundial tem esse histórico, assim, que é muito bonito. Acho que a gente consegue manter, né, o nosso pé na comunidade, mesmo quando a gente sai operacionalmente. Mas é isso, cara. Acho que
É muito bom conversar com você. Obrigado por você Foi ter divertido. vindo. O Avelino Obrigado. é uma pessoa que, se você quer conhecer mais a visão mundial, acho que se envolver com a visão mundial de alguma maneira, seja uma empresa, um voluntário, o Avelino é o cara certo para vocês conversarem. Obrigado, Avelino, de verdade. Obrigado a você. Parabéns, que esse ano aqui ele já fez o trabalho dele muito bem feito, ele tá até leve, né? Mas aí eu falei que agora, já que bateu a meta, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta. Mas obrigado, Avelino, de verdade, por você estar aqui. Valeu. Obrigado a você.